em Mateus 8. Em Mateus 8. Abra a palavra de Deus. Você que está em casa, eu gostaria muito que você respeitasse o protocolo da atenção. Porque quando alguém vai falar, alguém precisa ouvir. E se você deseja que Deus fale ao teu coração, tenha um protocolo de atenção. Hoje nós estamos aqui com as crianças, os juniores e os adolescentes aprendendo a ouvir, aprendendo a respeitar a presença de Deus. Aprendendo que Deus conhece o coração de vocês. Deus conhece a necessidade de vocês. Amém? E eu peço que a intercessão esteja orando. Amém? Em nome de Jesus. Mateus 8, nós vamos estar lendo do 5 em diante. Amém? Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-los. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber sobre o meu teto, mas dize somente uma palavra, e o meu criado ficará são. Pois eu também sou homem sobre autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e esteja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que vocês saibam, né? Principalmente os juniores, que quem pregou o evangelho para mim, quem me apresentou o evangelho, foi uma adolescente. Se hoje eu tenho Jesus no meu coração, foi porque uma adolescente teve a coragem de falar da palavra de Deus para mim. A primeira vez que eu ouvi a palavra de Deus foi através de uma adolescente. E até hoje eu estou na presença do Senhor, porque aquela menina teve coragem de falar do amor de Deus. E o amor de Deus entrou no meu coração e se deu até hoje tudo o que o Senhor tem cumprido de vontade sobre a minha vida. Entrando na palavra, essa palavra mexeu tanto comigo, mas mexeu tanto comigo por um simples fato. Porque ela mostra o que mesmo aqui? Duas personagens centrais. Um centurião e Jesus. As primeiras personagens que aparecem aqui é um centurião e Jesus. E aonde eu quero entrar, eu vou precisar ler uma parte para você que diz assim. Continua chiando.
Em Mateus 8:5 fala do centurião. Este homem que se aproximou de Jesus não era um homem comum. Não era um homem comum. Ele era muito importante na cidade. Este homem liderava um grupo de 100 homens e era um dos líderes desta cidade, Cafarnaum. Esta cidade foi residência de Jesus por alguns dias durante a sua pregação na Galileia. Situada na margem noroeste do Mar da Galileia, nas imediações da estrada principal que ligava Damasco ao Egito. Circundada por férteis e viçosos vales, Cafarnaum era o maior centro urbano de toda a área. Agora vamos para Jesus. Aqui você vê o que mesmo? Uma autoridade romana. Centurião era uma autoridade romana, era um soldado, para melhor você entender, principalmente os juniores. Era um soldado romano, só que ele liderava, ele era líder, né, de um exército onde tinha 100 soldados embaixo dele. Veja que agora também nós estamos diante de Jesus. Jesus, ele estava com as suas vestes empoeiradas, porque ele tinha acabado de chegar do Monte da Bem-aventurança. Ele tinha acabado de descer o Monte da Bem-aventurança. Suas vestes empoeiradas e com os pés sujos, coberto de pó. Jesus calçava sandálias comum, queimado pelo sol, desgastado pelo calor, pelo jejum, pela vida de oração. Quem olhava para ele, nenhuma beleza havia. Isso está em Isaías 53. Não andava com a cúpula de sacerdote ou dos ricos e poderosos. Jesus andava com os desprezados, com os humildes. Era alguém que não poderia se imaginar a grande glória que estava sobre ele. O centurião era um homem rico, respeitado e frequentava assim a cúpula dos poderosos. Mas com todo o glamour que rodeava ele, ele consegue ver a glória que há em Jesus. Ele consegue ver a glória que há em Jesus. E é essa parte que eu digo que eu fiquei emocionada, porque o centurião, se você ler bem mesmo devagar e recebendo bem essa palavra, você vai ver que o centurião, ele já fala da igreja gentílica. Ele já fala de uma igreja gentílica. Ele já fala de uma igreja do dia chamado hoje. O centurião era romano, não servia a Deus. Servia às leis romanas. Mas ele vai diante de Jesus, reconhecendo, e aqui que eu quero que você adentre junto comigo. Reconhecendo o que mesmo? Reconhecendo a autoridade. Reconhecendo a autoridade. Aqui há uma aula a respeito de autoridade, que nós não conseguimos nem sequer medir. E eu pedi mesmo a Deus, Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém hoje diante da tua face que quer aprender, que quer entender, que quer conseguir conceber, essa autoridade sou eu. E eu espero que você também. Porque assim como o centurião, hoje nós somos uma igreja gentílica. Porque mesmo o centurião, ele vai até Jesus. Porque havia uma necessidade. Havia uma necessidade. O seu servo estava doente. E ali a gente já pode ver que esse centurião, ele não era como qualquer outro. Ele não era um homem que vivia dos poderes,
de autoridade, ele não usurpava da sua autoridade, porque aqui a gente vê uma pessoa, entendeu, amando o seu servo, porque só intercede, só é intercessor quem ama. O amor nos leva a interceder, o amor nos leva a ter essa ação. E é o amor que move aquele centurião, porque não pense que foi fácil para ele ir atrás de Jesus para que o servo dele fosse curado. Ele reconhece a necessidade do servo. Ele reconhece e ele se abre mesmo, sabe, para quebrar tudo quanto é protocolo da época. Porque enfrentar judeus naquela época não era fácil. Judeu sempre teve um probleminha, entendeu? De pensar que Deus é só dele. Que não é para mais ninguém. Que o evangelho não era para estar espalhado pelo mundo, não. Que era só deles. E ele vai e toma a decisão mesmo. Mesmo sabendo que a maior parte dos movimentos deles, ele já tinha recebido rejeição. Mas também, isso eu achei tremendo, se levanta-se alguns judeus para ir até Jesus falar bem desse centurião. Porque antes dele se aproximar daquele dia, daquele momento, ele já era pelo povo de Deus. Ele sempre já estava pronto a ajudar o povo de Deus, fosse em qualquer questão. Quando era, lógico, em autoridade romana, ele também obedecia à autoridade romana. Então, ele era um homem que entendia de obediência. Ele obedecia às leis romanas. Ele fazia a maior parte das coisas por lei romana. Mas naquele encontro, ele se abre para entender uma autoridade espiritual. Uma autoridade espiritual. E a gente vê o comparativo aqui com a igreja, porque ele vai de uma maneira humilde. Ele vai com o coração aquebrantado. Ele vai com o coração aberto. Como foi que você aceitou Jesus? Como foi que você conheceu esse tão grande Salvador? Eu não sei qual foi o teu dia, eu não sei nem se você nasceu já numa casa onde todos eram evangélicos. Eu não. Eu um dia conheci Jesus e foi através da ministração apaixonada de uma adolescente, me provando por A e mais B que Jesus existe. Que Jesus perdoava todo nível de pecado. Uma das coisas, eu lembro como se fosse hoje. Ela disse, venha até mim, porque eu vou te apresentar um Jesus que perdoa pecado. Um Jesus que perdoa pecado. Uma adolescente, uma jovem. Você que tem filhos, em nome de Jesus, ensina teu filho desde cedo a conhecer Jesus. A depender de Jesus. Ensina ele a orar por tudo. Por tudo. Se quer um calçado, tem que orar. Se quer uma blusa, tem que orar. Se quer uma roupa, tem que orar. Se quer uma bolsa, tem que orar. Se quer isso, tem que orar. Eu criei as meninas, o Eric, eu e o apóstolo Ayrton, dessa forma. Nós nunca fizemos aquilo que era para elas fazerem por ela mesma. Quantas vezes eu cansei de dizer para ela, não me aperrei. Não me aperrei, você está vindo no caminho errado. Me faça só me dê notícia, notifique o que você precisa, porque eu também vou participar da tua oração. Eu vou orar junto com você. Eu vou estar junto com você nessa oração. Mas eu deixava ela orar. Ele orar. Eu ficava perto, mas mandava ele fazer. Para ele ter a experiência de que Deus o ouvia. De que Deus o ouvia. E olha, todas as vezes
todas as vezes, não foi uma, não foi duas, muitas vezes. Diante de enfermidade, diante de necessidades, diante de alimentos, meu Deus, experiências incríveis. Incríveis. E eu estou falando isso porque eu tenho que descer para que eles entendam. Eu estou com uma plateia de adolescentes e juniores aqui. Daniele, uma vez, ela queria uma blusa, que ela estava com frio e ela ia para a escola, ali no Ana Paz. E ela queria uma blusa que tivesse aquele pelinho aqui em cima, jeans que tivesse aquele pelinho aqui em cima. E ela veio sim, veio pedindo de mim, e eu falei para ela, eu disse, minha filha, se você pedir de mim, você limita a tua conquista. Porque eu vou fazer o que mesmo? Nós vamos esperar o mês terminar. Nós vamos pagar todas as nossas dívidas. Se sobrar, depois das prioridades, nós vamos ver se dá para comprar essa bendita blusa. Mas se você pedir de Deus, Ele pode enviar através de qualquer pessoa. A Daniela, ela devia ter 9 a 10 anos. Era a idade da Daniela nessa época. Aquela semana se passou. E eu lembro benzinho que passou, era um domingo, passou a semana e se aproximou do outro domingo. E ela disse assim para mim, mãe, eu acho que Deus esqueceu de me mandar a minha blusa. Eu disse, minha filha, nós vamos orar mais uma vez para lembrar Ele. Vamos lembrar Deus, né? Que Ele precisa te entregar essa blusa, que você está passando frio. E nós fomos para a igreja naquele domingo. E eu me encontrei. Hoje ela é uma apóstola, mas naquela época era apenas Neliana. Eu me encontrei com a Neliana. E ela disse assim, meu Deus, menina, ainda bem que eu te encontrei. Porque essa semana inteirinha é para mim ir na tua casa. Eu estou com uma blusa, entendeu, de frio, que nós compramos para a Renata, mas não deu. E a Renata está dando para a Daniele. Passou apenas uma semana e não foi entregue no mesmo dia. Ela disse, ela chegou domingo de Manaus. E a gente tinha comprado porque ela tinha acabado de chegar, ela ia precisar e não deu nela. Aí ela disse, não pode dar para a Daniele. Então, no mesmo dia que eu e a Daniele oramos, aquela blusa foi liberada. E o que aconteceu? Ela só recebeu na semana seguinte, por quê? Porque alguém não veio trazer. Aí tivemos que orar para que Deus nos colocasse diante da blusa. Nós temos que permanecer em oração. E deixa eu te dizer, só intercede quem ama. Só intercede quem ama. E nós nesse tempo, eu e você, somos essa igreja que vai chegar até Jesus e interceder por essa nova geração. Que vai ensinar essa nova geração. Por isso, não passe um só dia sem orar por ela. Não passe um só dia, se você já é mãe, se você já tem gerações, ou se você pretende. Bota a mão e diz, após mim só bênção. Após mim, abençoa os teus filhos, abençoa a nova geração que virá de ti. Seja responsável. Esse centurião, ele vai até Jesus porque ele reconhece a autoridade de Jesus. E ele chega mesmo, porque Jesus, quando vê ele, diz assim, não, eu vou na sua casa. Eu vou, vamos lá. Eu vou orar pelo teu servo e ele vai ser curado. E aquele centurião diz assim, mestre, não precisa você ir. Não sou digno. Não sou digno de te ter no mesmo teto. Isso só revela o quê? Um coração humilde. Um coração que reconhece que Jesus nem precisava ir se expor
Entendeu? Porque ia se expor com um monte de seguidores judeus. Porque na época já falavam de tudo que ele fazia. Já falavam porque ele sentava com os pecadores, porque ele fazia isso, fazia aquilo. E o centurião naquele dia disse, não precisa. Humildemente, era porque ele era pobre, porque Jesus não podia entrar na casa dele? Não. Não, de jeito nenhum. Havia humildade. E a igreja gentílica, se tem uma coisa que ela precisa ser, é humilde. Servir pessoas é amar a Deus. A primeira coisa que move o coração de Jesus é isso. Porque, olha, deixa eu te dizer, no reino do Espírito, a voz que se ouve é a voz do coração. É a voz do coração. Deus, quando Ele olha para mim, para você, Ele vê o coração. O reino do Espírito narra toda a necessidade do nosso coração, revela as coisas do nosso coração. Por isso que nós temos que ter um coração completamente tratado, purificado, limpo diante de Deus. Jesus, ele reconhece imediatamente que ali havia amor. Um centurião, um homem da lei, um homem movido de tanta responsabilidade, ali diante dele por causa de um servo, quebrando protocolos, quebrando paradigmas, para que o seu servo fosse curado. Muitas vezes, eu queria um lencinho. Muitas vezes, a gente se esquece de buscar a face de Deus pelos domésticos da casa. Pelo qual nós temos que amar. Amar mesmo, suportai-vos um ao outro em amor. E eu quero mesmo que você entenda o que Jesus quer mostrar aqui para mim e para você. Abre teu coração em humildade para entender a importância do Evangelho na tua vida para essa nova geração. A importância de você ser modelo para essa nova geração. A importância de você revelar a autoridade de Jesus para essa geração. Eu estava aqui falando, e esse bichinho que está aqui de costa, esse aqui, o segundo aí, pode mandar ele virar de frente para mim, esse. Eu fui tentar falar com ele na hora que a música estava falando com ele. E sabe qual foi a reação dele? Uma coisa eu quero que vocês aprendam. Que Jesus está aqui por vocês. Jesus amou vocês primeiro do que qualquer liderança que está com você. Jesus te colocou aqui para te abençoar. Para declarar a bênção dele sobre ti. Para que você possa reconhecê-lo. Para que você possa reconhecê-lo. E para mim, quando aquele centurião chega a esse momento de humildade, de dizer mesmo, não, você não precisa. Mas basta o que mesmo? Basta o que mesmo? Uma só palavra. Uma só palavra. Olha o protocolo da atenção daquele centurião. Eu acredito mesmo que aquele centurião, porque Jesus andava caminhando por tudo quanto era vilarejos. Aquele centurião devia ter passado o dia procurando aonde estava Jesus. Para quê mesmo? Para receber uma só
palavra na direção do seu servo. Reconhecimento de uma autoridade espiritual. Enquanto nós, crentes, não entendermos isso, enquanto nós não atentarmos para essa tão grande autoridade, nós nunca vamos buscar o Senhor face a face. Vamos viver de uma maneira religiosa. Por isso que é muito importante, desde pequenininho, você ensinar o teu filho a temer a Deus. A ter experiência com Deus. Porque ele vai saber, em primeiro lugar, que Deus existe, que Deus é real, que Deus é verdadeiro. Direcioná-los. O Senhor me trouxe à memória aqui, a minha primeira equipe de adolescentes. Eu já fui professora de adolescente. Lá na sede, na igreja daqui de Jundiaí, na quadrangular sede. Minha primeira equipe, o primeiro trabalho que eu tive com juniores foi aqui em Jundiaí. E de todos eles, a maioria se tornaram pastores. E eu me lembro de um dia que eu peguei o ônibus, eu estava saindo do Telepresse. Peguei o ônibus e não cheguei nem na metade do ônibus. 2 juniores, correndo, pularam dentro do ônibus. Né? E eles não perceberam que eu estava no ônibus. Porque eu estava na parte de trás, eles ficaram no meio assim, entraram e sentaram. Quando deu algumas paradas na frente, chegando no centro da cidade, eles pularam sem pagar. Eles pularam sem pagar. A porta do ônibus. Soltou do ônibus sem pagar o ônibus. Viu como eles estão atentando? E o que foi que aconteceu naquele exato momento? Quando eles soltaram, que eles fizeram assim. Eles deram simplesmente de cara comigo. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Fiquei praticamente quase 2 semanas atrás desses dois para trazer de volta. Porque eles ficaram com vergonha. Mas eu fui mostrar para ele o quanto era importante ser fiel. O quanto era importante ser honesto. O quanto era importante ser responsável. O quanto era importante. O quanto foi importante, eu passei quase 2 semanas orando, só faltei jejuar. Eu não lembro de ter jejuado não, mas eu orei para encontrar com ele. Como eu não encontrei, fui na casa dele. E esses 2 juniores se tornaram pastores. E eu quero dizer para você que quando você compreender a autoridade do rei, um dia Jesus também estava diante de quê? Pôncio Pilatos. E o que é que ele diz para Jesus? Não sabes tu que eu tenho autoridade para te prender e te soltar? E o que é que Jesus diz para ele? Nenhuma autoridade tu teria se do alto não te fosse dado. Nenhuma autoridade, nenhuma. Igreja, até quando nós vamos patinar? Até quando nós vamos ficar tendo experiências tão ruins conosco mesmo? Não digo com Jesus, porque Ele está prontinho para nos entregar. Ele está pronto a estar conosco. Ele está pronto a realizar nossos desejos, nosso coração, nos guardar, nos proteger, nos curar, nos salvar, nos sarar. Mas até quando nós vamos ter dificuldade de entendermos essa autoridade espiritual?
O reino do Espírito não é lá no alto, gente. O reino do Espírito é presente, é real. É real. E hoje ele é habitação da igreja. No universo há duas grandes experiências. A primeira é crer para ser salvo. A segunda é ver a autoridade do rei em obediência. Ver a autoridade do rei em obediência. Aquele centurião chega até Jesus. E eu fico maravilhada, porque era um homem que entendia completamente de autoridade. Eu não sei se alguém já te ensinou, você adolescente, junior, vocês têm aprendido a honrar pai e mãe, a obedecer pai e mãe. Você sabia que ao aprender a obedecer pai e mãe, é um grande segredo para você se dar bem no futuro? A se dar bem no futuro. Você que é papai, você que é mamãe, em nome de Jesus, não fique distorcendo esse ensinamento aos teus filhos. Não fique dando presente, não fique fazendo total vontade dele, tudo que ele quer, tudo que ele bem entende, tudo. Ele vai se tornar uma pessoa que não sabe ouvir não. Eu fui a primeira filha, a filha desejada. Eu fui, até 12 anos eu só ouvia joia, minha joia. Eu era joia, eu era a primeira. E eu quero te dizer que todo o ensinamento que eu tive de autoridade, respeitar a autoridade, respeitar, hoje é um dos grandes segredos que eu tenho para conhecer melhor o meu Deus. Eu creio nessa autoridade que vem do alto. Eu creio que Jesus Cristo é a autoridade delegada por Deus para nos salvar plenamente. Para nos tirar de todo nível de enrosco. Que a palavra dele é viva, é espírito e é vida, é eficaz. Até quando nós, igreja, vamos desprezar essa palavra? Vamos ler essa palavra como se ela fosse um livro qualquer. Ler por ler não adianta. Eu não sou mestre, gostaria de ser. É uma unção que eu fico maravilhada. Eu amo quem é mestre. Ontem o Juliano deu uma verdadeira aula aqui. Entendeu? Eu disse, meu Deus. Mas tem algo também que eu amo é tornar toda a verdade de Deus em realidade na minha vida. Eu procuro pegar a verdade de Deus e tornar ela realidade na minha vida. Eu gosto de orar a palavra, eu gosto de buscar a palavra, eu gosto de falar a palavra, eu gosto de liberar a palavra. Porque eu creio que a Bíblia, ela é espírito e é vida. E ela diz que essa palavra é como uma chuva. Ela cumpre o seu propósito. Ela vem sobre a terra com autoridade. Com autoridade. Toda vez que você quebra o protocolo da autoridade, você quebra um protocolo, entendeu? De honra. E o protocolo de honra é um protocolo que nos libera bens sobre a nossa vida. Você vai até Mateus 5 e lê lá as bem-aventuranças. Todo o protocolo de honra está ali.
todo o protocolo. Talvez você pense que não vai dar em nada. Mas essa menina, essa adolescente, eu nunca esqueço, a primeira aula que depois de aceitar Jesus, a primeira aula que eu tive com ela foi a respeito de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. E eu fiz um voto ao Senhor que eu seria a melhor filha que o meu pai e a mãe, minha mãe teria. E olha que foi difícil, muito difícil, porque eu tenho irmãos maravilhosos. Meus irmãos disputavam quem era o melhor filho dentro da casa. Cada um queria servir melhor os nossos pais. Então, para mim era um desafio maior, porque eu queria revelar Jesus. Eu queria revelar o que Jesus estava fazendo na minha história, na minha vida. Em silêncio. Porque quando uma pessoa é autoridade sobre a gente, nós não precisamos ensinar a autoridade. É a autoridade que comanda o ambiente. Então eu jamais poderia, entendeu, ter autoridade alguma sobre o meu pai, sobre a minha mãe. Ensinada pela própria palavra que diz lá em Isaías 40, 45, que diz, pode o barro dizer para o seu senhor, não coloque essa alça, não faz isso, não faz aquilo não, olha, não quero assim não, olha, não sei isso. Um filho não pode chegar com o pai e a mãe e ficar narrando o que ele tem que fazer, o que ele tem que ser. O seu pai e sua mãe pode não ser o modelo que você acha que é biblicamente falando, entendeu? Para você honrar, mas você vai ter que honrá-lo porque foi ele a quem Deus escolheu para trazer você ao mundo. Ele é o teu maior desafio. Começa dentro de casa o respeito pela autoridade. Começa dentro de casa o protocolo da honra, o processo da honra, para que te vás bem. Quer dizer, para que você saia da presença de Deus e dê certo. E está aqui nesse histórico dessa passagem. O centurião, quando ele saiu, o que foi que Jesus diz? Vai. Vai. Todo protocolo de honra libera do céu bênção sem medida. Bênção exagerada. Ao ir, ele diz, vai. E quando fala da honra ao pai, ele diz assim, para que te vás bem. E quando ele fala do empregador, do patrão, ele diz, serve a ele como se servisse ao Senhor. Se você não é treinada, a respeitar a autoridade, é bom começar. Quer ser abençoada? Quer ser abençoado? Aprenda. Aprenda o caminho da honra. Aprenda o caminho de entender que uma voz, uma autoridade designada, ela cumpre o seu propósito. Se Deus permite, ela se cumpre. O som de autoridade, ele é designado a uma ordem. Ele é direcionado para que alguém seja aprovado, provado e aprovado em obediência. Aquele centurião, claramente ele diz, não precisa. Porque eu também sou um homem de autoridade. Olha o segredo aqui. Olha o segredo aqui. A igreja hoje precisa ser autoridade nesse mundo de meu Deus. A igreja precisa ter som de autoridade.
A igreja precisa liberar a autoridade, liberar a autoridade que vem do alto. Liberar essa autoridade daquele que habita dentro de si. Quando você buscar Jesus, saiba que Ele está dentro de você, dentro do teu espírito. Deixa a tua consciência. Se a tua consciência está vazia, é hora de encher. É hora de buscar você tomar conhecimento de tudo quem é Deus. Da onde vem essa autoridade. Procure saber que autoridade é essa, que governo é esse. Que pode mudar todas as coisas. Se a tua consciência, que está no teu espírito, entender a grandiosidade de Deus, entender a majestade de Deus, entender o poder de Deus, dificuldade nenhuma você vai ter de se dobrar, de obedecer. Tem uma coisa assim que meu pai, ele não conhecia Jesus, mas ele foi muito direcionado a nos criar em honestidade, em honra, né? E ele tinha muito zelo por isso também, em mostrar que havia amor. E eu lembro que principalmente comigo, não vou falar dos meus irmãos, vou falar de mim mesmo. Quando eu fazia alguma coisa que não agradava ao meu pai, antes de eu apanhar, você sabe o que ele fazia? Ele pegava a linha de costura. A minha tia era costureira. E ele amarrava no meu tornozelo e amarrava na mesa. E me dava uma porção de horas para ficar ali de castigo. Se ele voltasse, aquela linha tivesse quebrado, eu apanhava. Se não tivesse, eu era perdoada. Porque eu tinha obedecido. Então eu fui treinada também a obedecer. Treine os seus filhos a obedecer. Treine aos seus filhos a obedecer. E você, Junior, você criança, olha aqui para mim, vocês aqui. Olhem para mim. Para nunca mais esquecer. Porque vocês podem viver as maiores experiências que alguém já viveu. Obedeçam às autoridades. Obedeçam, pai e mãe. Obedeçam. E assim peçam a Deus, em humildade, o que deseja teu coração, e vocês receberão. Façam prova de Deus. Façam prova de Deus. Deus, Ele é espírito. Apóstola, me explica melhor o que é espírito. Quando eu quis um dia entender o que era espírito, sabe o que foi que o Senhor disse para mim? Me levou diante de um ventilador. E Ele disse para mim, liga o ventilador. Aí eu liguei o ventilador. Ele disse, você está vendo o vento? Eu disse, não. Você está sentindo o vento? Eu disse, estou. Todo aquele que é guiado pelo Espírito é dessa forma. Deus está presente. Independente de você ver ou você não ver, Ele está presente. Ele está presente. Amém? Eu tive muitas experiências. E evangelho, coloca uma coisa no teu coração. Evangelho vivo é um evangelho de experiência. É um evangelho de experiência. E eu cheguei a um ponto na minha vida que eu quero duvidar das minhas dúvidas, mas nunca duvidar que a palavra de Deus é direcionada para a minha vida, para que eu dê certo. Eu sou do alto. Você é do alto.
Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para a gente louvar mais uma vez com esse hino, para que você entenda que nós somos a geração que vai entender a respeito de autoridade. Você é aquela geração que vai ser usada com o fluir das águas. A palavra de Deus vai acontecer quando você falar. Quando você determinar na sua vida. Quando você declarar na sua vida. E aquele centurião, ele volta para sua casa com uma bênção liberada. Qual é o protocolo de atenção que você tem vindo à casa de Deus? Qual é o protocolo da honra que você tem dado à casa de Deus? Eu não digo nem aquele momento secreto, que é um momento em que a maioria das vezes as pessoas só têm lugar secreto, momento secreto quando está em desespero, quando está precisando de alguma coisa. Mas qual é a disposição do teu coração ao vir à casa do Senhor teu Deus? Você vem mesmo para receber uma palavra? Você vem mesmo como esse centurião? Desejoso, mas desejoso mesmo, desejosa mesmo, sabe? De ter uma direção de Deus naquela semana. Eu te desafio a não sair dessa casa hoje sem sair com uma palavra direcionada por Deus ao teu coração. Sem entender que Ele está aqui. Sem entender, apóstola, como é que eu faço para dar honra ao meu Senhor? Honra não é um sentimento. Honra é uma atitude. São atitudes que nós temos para com Ele. Protocolos de respeito. Protocolo de tomar conhecimento, entendimento daquele quem Ele é. Eu te convido hoje a ser íntima do Senhor. Fica de pé. Põe a mão no teu coração. Faça um pedido exagerado de Deus. Faça. Faça um pedido a Deus. Faça. Faça um pedido a Deus. Faça um pedido a Deus. Você que é criança, faça um pedido a Deus. Faça um pedido a Deus. Bota a mãozinha no teu coração e faça mesmo, faça. Entrega teu coração para Jesus. Diz assim. Faça um pedido a Ele. Comece a pedir o que você quer. Aprenda a pedir dEle as coisas. E não ficar aperreando papai, mamãe, que muitas vezes nem tem para te dar. Mas Deus tem para te dar. Você veio aqui para Ele, Ele quer te dizer nessa noite, eu tenho para te dar. Eu tenho para te dar, diz o Senhor. Você nasceu pra mim, eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Toca nele.
eu aprendi algo, um exercício. Eu vou passar essa semana inteira falando na live sobre isso, hein? Ó, inspira, vai. A palavra foi liberada, inspira. Respira. Eu quero que você, agora nesse louvor, você inspire a verdade deste louvor. E respire, dando resposta a Deus que você acredita nisso. Que você acredita no que você está cantando. Que você acredita no que você está louvando. Você pode fazer isso? Você, Júnior, você adolescente, você pode fazer isso? Deixa a verdade respirar. Deixa a verdade respirar. Deixa a verdade respirar. Seu coração. Coloca a mão no coração. Coloca a mão. Eu posso ver seu espírito clamar. Eu ouço, filho meu. Deixa ele falar com você. Deixa ele falar com você. Deixa ele te mover. Ore calaraba, chore canta larabai. Ore calarabai, ere chore calarabai. Ore calaraba, chere calarabai. Você nasceu Sopra, Espírito, sopra, 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 sopra. Sopra, Espírito do Deus vivo. o santo som aqui, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora. É o nosso tempo, igreja. É o nosso Você tempo. nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora. Deixa o evangelho ser verdade. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Teu amor nos alcançou.
eu quero te convidar para estar fazendo a tua inscrição na Escola do Sobrenatural. Apóstolo Rebolo do Peru vai estar conosco. É um homem muito direcionado ao conhecimento do sobrenatural, à intimidade no sobrenatural. E saia daqui nessa noite, entendendo que a autoridade no reino do Espírito, do reino de Deus, de Jesus, o Rei, é para os que são separados. A marca da autoridade está naqueles separados para Deus. Busque conhecer a autoridade de Jesus na tua própria vida. Exerça a autoridade na tua própria história para conhecê-lo melhor. Aí você vai sair respirando a verdade. Em nome de Jesus. Amém? Todas as 12 horas, essa igreja tem uma live online de oração. @AP Auxiliadora. Vão em paz, o Senhor te conduz em segurança. O Senhor te leva em paz e te dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus.